primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler nesse momento o versículo 10 e 11. Se você puder abrir, abra ou ligue. Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar comigo na tela. O texto bíblico nos fala o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento para compreendê-la e que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Que quando a palavra for lançada, ela encontre um bom território e que ela gere frutos 30, 60 e a 100 por um. Nós teremos como tema, como guia, como norte, como bússola, âncora, para o ano de 2023, o tema ou a palavra fundamento. Essa palavra, esse tema, esse entendimento, esse conceito, que precisa nortear a nossa vida, não de uma forma espiritual, mas em tudo que nós fizermos em 2023. Se você compreender essa palavra essa noite, essa introdução daquilo que nós vamos viver, no ano de 2023 eu entendo que muitos nós na sua vida poderão ser desatados. Muitas coisas que você não entende o porquê, não tem evoluído na sua vida, começarão a evoluir. Quando nós falamos sobre fundamento, você precisa entender ele de uma forma literal, porque é isso que o apóstolo Paulo usa, essa analogia, para falar à igreja de Corinto de uma forma literal o que é um fundamento. E o fundamento, ele tem suma, grande prioridade, ordem em uma construção, em uma edificação. Eu me lembro que quando eu recebi o projeto do engenheiro que fez essa parte estrutural da nossa casa, eu pensei que ele não tinha entendido o projeto da arquiteta, que parece que ele colocou ferro para construir um prédio de 5 andares. Mas ao decorrer do tempo e da obra, eu entendi a importância desse fundamento, e também não apenas entendi a importância, mas o quanto ele é sacrificioso para fazer. O quanto ele requer tempo, o quanto ele requer recursos, o quanto ele requer cálculos, o quanto é importante para construir tudo aquilo que vai ser colocado em cima. É o fundamento que traz a sustentação para aquilo que vai ser construído em cima. Mas, meu irmão, o fundamento é algo que ninguém vê, somente quem construiu e quem está pagando. Quando eu olhava para aquele monte de coisa na terra, eu falei literalmente, eu estou enterrando meu dinheiro. Ninguém vai ver isso. Para que precisa tanto ferro? Por que tem que botar tanto cimento, tanta brita? Para que tudo isso se ninguém vê? Porque nós não achamos beleza, porque não é agradável aos nossos olhos. Você investe em algo que ninguém está vendo, mas é de muita importância, para que tudo aquilo que for construído em cima fique em pé. Alicerce significa base, algo que precisa ser muito bem preparado de uma forma proporcional.
a quantia de cimento correto, a quantia de brita correta, a quantia de areia, a quantia de ferro, tudo precisa ser colocado de uma forma proporcional. Não pode ter bolha, não pode ter ar, não pode ter nada que comprometa a sustentação daquela obra. Só que tudo isso precisa ser feito, preste atenção, antes daquilo que os nossos olhos enxergam. A base, ela precisa ser colocada antes de serem levantados tijolos, de serem rebocada a casa, de ser pintada a casa, de ser feito todo o adorno. Mas só que nós não entendemos muitas vezes isso na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele usa essa analogia para mostrar para a igreja de Corinto que o fundamento, que a base, a única base, o único fundamento que tem capacidade de suportar a igreja organismo, a igreja organização, e nós, como templo do Espírito Santo, só existe um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Eu acredito que agora você já começa a entender que ponto nós queremos chegar, e que nós vamos chegar no ano de 2023. Quem está sustentando a nossa vida? Quem está sustentando as nossas finanças? Quem está sustentando o nosso casamento? Quem está sustentando a nossa família? Quem está sustentando a sua vida espiritual, a sua vida material? E agora eu pergunto para você, será que é Cristo? Será que Jesus tem sido a base de todas as coisas na nossa vida? Aí quem sabe está a resposta para muitos de vocês, por que muita coisa na minha vida desmorona? Aí Jesus, ele vem com a parábola de Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Eu entendi o que Jesus estava dizendo. Você sabia, meu irmão, que para você levantar uma casa e para fazer o alicerce, você tem que cavar buracos profundos até encontrar um solo que seja consistente, ou até você encontrar a rocha, a pedra. Na minha casa, nós cavamos 3,5 metros para baixo, até encontrar um solo consistente. É por isso que Jesus fala, olha, para você construir a casa, para você fazer o fundamento, você precisa encontrar a pedra. Você não pode simplesmente construir a casa em cima do nada, fazer o alicerce sem que ele esteja agarrado em alguma coisa. Aí Jesus usa essa analogia: quem constrói a casa sobre a areia, quem não quer pagar o preço de cavar a vala? Eu paguei um trator para ir lá fazer o buraco, mas o Márcio me disse, pastor, eu acho que cavou 3 metros e pouco também, não foi, Márcio, na tua casa? Márcio, quantos metros tu cavou? 4? Quantos metros tu cavou para o alicerce da tua casa? 2 metros no muque, meu irmão. Tem pessoas que não querem pagar o preço de cavar as valas. Tem pessoas que não querem pagar o preço porque são imediatistas. Aí Jesus fala: quem constrói a casa sobre a areia, quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, Jesus está dizendo, você vai receber de todos os lados contra-ataques, você vai ter chuvas, você vai ter tempestades, você vai ter dias difíceis nos seus sonhos, nos seus projetos, mas se você construiu a sua casa sobre um fundamento instável, ela cairá e vai dar um grande estrondo. Então, meu irmão, e o que eu acho mais importante agora, se Deus quiser, amanhã mesmo essa ministração vai já estar no YouTube, amém, João?
E quem não esteve aqui, você vai compartilhar com essa pessoa. Sabe qual é a palavra que nós vamos trabalhar nas 12 noites sobre fundamento? Meu irmão, nós precisamos, no início do ano, parar todos os nossos projetos que nós temos em andamento. Nós precisamos parar tudo e analisar. Projetos materiais, familiares, financeiros e principalmente espiritual, parar tudo e analisar para ver quem é o fundamento de tudo isso. Aonde nós estamos alicerçando todos esses sonhos que nós temos. Será que de fato é Jesus? Se não for Jesus, meu irmão, o seu fundamento está prestes a cair. Geralmente, todos os casamentos que eu faço, eu fiz já fiz vários, já fiz casamentos de quem não era crente, já entraram com gaudéria, já entraram com funk, com música de corno, com dor de cabeça. E todos eu falo, não estou nem aí, olha gente, existe uma coisa que você precisa saber para o seu casamento: Jesus precisa ser a base. Se Jesus não for a base, vai vir as tempestades, vai vir a chuva, vai vir todos os intempéries da vida, e a casa vai cair e vai dar um grande estrondo. Então, meus irmãos, nós precisamos parar hoje e entender quem é o fundamento dos nossos sonhos. Quem é o fundamento da nossa família? Quem é o meu fundamento espiritual? Quem é o fundamento da macrovisão, cosmovisão da minha vida? Quantos estão me entendendo? Existe um fundamento, como Paulo fala, que ele é corruptível, que quebra, que desmorona. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor. Veja que Paulo ele fala sobre o fundamento, e ele fala que esse fundamento foi com sabedoria lançada. Então, se existe o sábio construtor, existe o quê? O tolo, o nécio, o neófito. Construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, como constrói, Paulo está falando. O fundamento é Cristo, mas cada um vê como constrói o que vai em cima. Só que quando nós vamos para o início da carta, nesse pedaço, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa essa sessão de versículos que ele vai falar sobre o fundamento que é Cristo, de uma forma muito dura, de exortação. Paulo, ele começa essa parte da carta chamando os irmãos de Coríntios de imaturos na fé. Na verdade, ele começa a chamar eles, não de maturos, ele chama eles de carnais. Ele é mais forte. Vocês não são espirituais. Porque dentro da igreja de Corinto estava acontecendo uma grande ciumeira, grande briga. Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2, existiam aqueles que falavam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, de Apolo. O meu líder são essas pessoas, colocando esses líderes a um patamar maior até que de Cristo na vida deles. Então Paulo fala assim: o que vocês estão fazendo? Que maturidade é essa? Que meninice é essa? Vocês estão colocando acima de todas as coisas, coisas secundárias. Mas o grande problema nós encontramos no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, ele tem que falar sobre a sabedoria. No grego, a sofia, a sabedoria, era exatamente essa palavra que ele usou para falar da sabedoria humana. Ele usa a palavra sofia.
E nós estamos em um contexto aqui onde a filosofia, filos é amigo, então sofia é sabedoria, filosofia é amigos da sabedoria. Aonde aquele contexto todo romano de filósofos estava entrando dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a verdadeira sabedoria. Presta atenção, muito importante. Daí tem uma hora que ele fala lá no versículo 9, se eu não me engano, do capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano. Aqui Paulo está falando não de sonhos, mas está falando da sabedoria de Deus, o mistério de Deus que antes da fundação do mundo, que foi revelado por intermédio de Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então ele está falando sobre a verdadeira sabedoria. Só que lá dentro da igreja de Coríntios, preste muita atenção, existiam homens que estavam querendo alicerçar a igreja em cima de sabedoria humana, em cima de conceitos humanos. Eles estavam planejando sustentar a igreja em cima de coisas que o homem podia fazer. Então Paulo ele começa a fazer uma defesa, dizendo: gente, o que vocês estão fazendo? Será que o fundamento da vida de vocês é vocês mesmos? É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E aqui nós precisamos parar e pensar também: quem está fundamentando a nossa vida, o nosso casamento, os nossos sonhos, o nosso emprego, toda a nossa família? Quem está sustentando é a sabedoria humana. Eu quero dizer que existe um grande perigo nisso. Era isso que Paulo estava falando para a igreja. Essa igreja, a igreja de Cristo, ela precisa estar fundamentada em Jesus Cristo, aquele que o Deus Pai, antes da fundação do mundo, projetou para guardar a igreja, para salvar a igreja, para sustentar a igreja. Sabe por que muitas coisas não dão certo na sua vida e na minha vida? Porque nós queremos sustentar elas por nós mesmos. Não esqueça o que eu vou falar. Aquilo que você constrói com o seu próprio braço, em cima da sua sabedoria, você mesmo vai ter que lutar para manter aquilo de pé. Mas aquilo que nós construímos de acordo com a vontade de Deus, com a sabedoria de Deus, não será você que vai fazer com que aquilo fique de pé, mas Deus na sua vida vai sustentar toda aquela obra. Não, irmão, não insista mais em coisas que Deus tem mostrado para você. Como Deus mostra, pastor? Muitas vezes Ele te dá sonhos, muitas vezes Ele te dá a palavra, mas muitas vezes Ele te dá sinais físicos, dizendo: isso não é a minha vontade. Você não está percebendo, você não está sofrendo, você não está chorando, então isso não é a minha vontade. Alicerçar as coisas que nós queremos, que nós estamos desejando, é um erro, porque nós vamos sofrer para deixar aquilo de pé, igreja. Pastor, eu estou sentindo, meu coração fala. Cuidado com o seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha o que o texto fala: o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O nosso coração, ele nos engana. O nosso coração fala muitas vezes que é, mas não é. O coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e é exatamente perverso, é mau o nosso coração. Tudo que tem de bom na nossa vida é Deus que coloca. Mas quando nós não somos espirituais, o que se levanta, o que vem sobre a nossa vida é a nossa carne, é as nossas emoções, são os nossos desejos. Então ele fala, ele é extremamente perverso, é muito perverso, é ao extremo. Quem sabe, de fato, ele faz uma pergunta: quem de nós sabe, já tentou imaginar o quanto ele é mau? Ninguém, ele está dizendo.
Salmo 139 fala, Davi ele diz, Senhor, sonda o meu coração e tu me conheces. Davi está dizendo, eu não conheço o meu coração, ele é mau. Mostra os caminhos maus e guia-me pelo caminho eterno. Aqui está o perigo que Paulo estava dizendo para a igreja. De vocês não colocarem Jesus como fundamento, mas colocarem o homem, colocarem a sabedoria humana, colocarem as coisas do coração como fundamento. Deus não promete para você sustentar os seus planos. Deus promete para cada um de nós sustentar os planos dele em nossa vida. Tudo aquilo que Deus te prometeu e está fazendo, fique tranquilo, ele mesmo vai deixar de pé. Toda porta que Deus abriu para a sua vida, não tem medo, irmão, ele mesmo vai manter aberta. Mas toda a obra ou toda porta que você abrir, você mesmo vai ter que permanecer firme para que ela fique aberta. Por isso que é tempo de nós pararmos e ver o que tem sido a vontade de Deus ou não. Esse é um fundamento corruptível. Esse é um fundamento que ele é perigoso, porque ele está baseado no coração do homem, porque ele está baseado nos planos do homem. Quantos estão me entendendo? Versículo 11, de 1 Coríntios 3. Porém, cada um veja como edifica. Olha aqui o que Paulo fala. Ninguém pode lançar outro fundamento. É arriscado demais. Imagina se eu decidisse economizar nos ferros que o engenheiro mandou eu colocar na obra. Todo mundo falava assim, pastor, nessa parte não economiza. Economiza em qualquer outra, mas nessa não. Eu não posso lançar outro fundamento sem aquele que está declarado para mim. Então Paulo fala, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus. Paulo deixa claro que Cristo ele é o fundamento incorruptível, o fundamento que não perece, que não acaba, o fundamento que não se destrói, o fundamento que não vai deixar com que a sua edificação caia. Paulo está falando agora, respondendo o capítulo 2, a real sabedoria de Deus é Jesus. Por isso que ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. O que o Senhor preparou antes da fundação do mundo foi Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ele é o fundamento da nossa vida. Foi posto por Deus antes da fundação do mundo. Mas sabe qual é o problema, irmão? A gente é teimoso. Tem gente que diz que o alemão é teimoso. É teimoso. Mas eu também sou teimoso. O bugrezinho também é teimoso. O gringo também é teimoso. O pardo também é teimoso. Nós somos teimosos. Mas é lamentável o que nós fazemos. Atos capítulo 4, versículo 11, fala o seguinte, o apóstolo Pedro pregando. Na verdade, está se defendendo na frente dos sacerdotes que prenderam ele. Porque Pedro e João curaram um aleijado na porta do templo. E daí Pedro, ele fala o seguinte, pois é a respeito de Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, tornou-se pedra angular. Pedra angular é fundamento. Pedra angular é aquela que fica entre a junção de dois alicerces, e é ela que traz a sustentação para o alicerce. Quantas vezes nós não queremos pagar o preço?
Quantas vezes nós não queremos pagar o preço de orar pelo casamento, de santificar o casamento, de orar pelo filho? Sabe, hoje, eu e a Priscila, nós saímos caminhar, levantamos mais cedo, 8 horas nós estávamos caminhando, 8 e pouquinho, daí a gente passou no mercado, compramos algumas coisas, e no final, passou o Márcio, de carro, e a Adriana, nem ofereceram carona para nós, e os seus filhos. Sabe o que eu falei, Márcio? Eu acho que eu posso falar isso para a igreja. No inverno, nós tivemos um discipulado com o Márcio e com a Adriana. E eles mostraram a dor do coração deles, porque o Wagner estava fora dos caminhos de Jesus. E o Wagner falou aqui, ele falou para vocês, então eu posso, ele estava no mais profundo poço. Só que a oração, meu irmão, de um pai tem muito efeito. Não deixe de orar pelos vulneráveis. Não deixe de orar pelos seus filhos. Eu falei, amor, olha que tremendo. Olha o Wagner no carro. O Wagner voltando para Jesus. O Wagner, porque eles não esqueceram de orar. Sabe por quê? Foi penoso, foi doloroso. Eles choraram muito, muito e muito. Mas Jesus é o fundamento da casa deles. Jesus precisa ser o fundamento de todos os seus planos, de todos os seus sonhos. Nós não podemos rejeitar a pedra angular. Pedro estava dizendo aos mestres da lei, estava dizendo aos aqueles que cuidavam do sinédrio, do sacerdote, dizendo: vocês rejeitaram a pedra angular, a pedra que sustenta todas as coisas, que é Jesus. Não podemos rejeitar Jesus, igreja. Jesus, ele não pode ser o seu passatempo. Jesus, ele não pode ser o seu casinho de amor, de passatempo que você tem, só pega ele quando você quer. Não, Jesus precisa estar presente em todos os projetos da sua vida, porque é ele quem segura toda a sua vida. Por isso que nós precisamos parar. Escreva todos os seus projetos, escreva todos os seus sonhos hoje, todos os planejamentos que você vai fazer para 2023, nas 12 noites, e pergunte: Senhor, Tu és o fundamento de cada um destes. Não podemos rejeitar a pedra angular, igreja. Portanto, Paulo, ele continua dizendo: Jesus é o fundamento, Jesus é a sabedoria, Jesus, ele é o plano de Deus Pai antes da fundação do mundo. Jesus é aquele que reina, Jesus é aquele que continuará reinando. Jesus precisa ser o fundamento incorruptível de toda a nossa vida. Meu irmão, mas isso requer um preço. E eu vou ensinar você esse preço. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. Ah, meu irmão, mas quando você entender isso, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir ondas, que você vai permanecer de pé, porque é Jesus que cuida de você. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aí nos versículos 12 e 15, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre o fundamento, ele fala: olha gente, isso aqui, preste atenção, isso aqui é algo que não pode faltar na sua vida, que é o fundamento. Mas tem mais coisa. Não é só pagar o preço para o fundamento, cada um pode escolher como edifica, cada um pode escolher como vai evoluir. Cada um pode escolher a sua devoção na obra do Senhor, nas coisas de Deus. Aí Paulo, ele continua no versículo 12: aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Mas
Aqui o mas eu que coloquei. No dia do juízo, aqui tem o porém, que também é uma junção controversa, né? Porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado em meio ao fogo. Na continuação dessa analogia, o apóstolo Paulo começa a falar sobre aquilo que é visível. Primeiro ele falou sobre o que não é visível, mas ele falou sobre os frutos. Aqui Paulo está falando sobre as obras, não obras para salvação, porque Paulo fala, olha, você já tem Jesus como fundamento, fique calma, fique calmo, mas tem mais ainda, não garanta apenas a sua salvação, viva de um modo digno de agradar a Deus. Meu irmão, você tem que parar de faltar na igreja, meu irmão. Agora é culto de ceia. Eu sei que Jesus vai ser fundamento, mas não existe crente que é crente que fica em casa. Tenha domingo, meu irmão, como dia de ir na igreja, o dia do Senhor. Como você está construindo sobre esse fundamento? Como você está construindo? Paulo ele diz, você pode colocar qualquer tipo. E daí Paulo ele fala sobre material valioso. Veja, mas o material valioso, olha aqui para mim, não está relacionado a valores monetários, mas sim aquilo que passa pela prova do fogo. Daí ele usa prata, ele usa ouro, pedras preciosas, todos esses metais, antes de se tornarem puros, eles precisam passar pelo fogo. Só que eles são preciosos, são obras boas, e o fogo não queima. Daí o apóstolo Paulo fala, mas você pode fazer uma casa de palha. Lembra da história dos 3 porquinhos? Pode fazer. Só que o fogo vai tentar purificar essa casa, ou vai purificar essa casa, vai tentar, só que não vai conseguir, porque vai pegar fogo. Só que Paulo fala que todos aqueles que perseveram e são passados pela prova, primeiro, porque estão alicerçados do fundamento correto, e estão usando os materiais corretos, vão receber uma recompensa de Deus nos céus. Isso que nós chamamos de galardão. O que é, pastor? Eu não sei, meu irmão, mas deve ser algo muito bom, eu também quero isso. Então, você tem um fundamento, eu sou crente, eu fui salvo, pastor, amém, irmão, se santifique de glória em glória, mas o que você está usando para construir a sua casa? Que tipo de tijolos, que tipos de acabamento você está usando? Será que aquilo que você está fazendo vai passar na prova da purificação? O ministério já pode ir subindo, eu já vou começar a finalizar. Mas não sobe ainda, presta atenção, depois se sobe. O Senhor já tinha me dado essa palavra. E eu estava, gente, sempre procure estar conectado com o Senhor. Eu estava dirigindo o carro, eu escutei esse texto bíblico, eu nunca ministrei sobre esse texto, e o pastor falou, citou esse texto, eu falei, uau, que texto poderoso. E tem tudo a ver com isso que o Senhor tem colocado em meu coração. Sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Capítulo 2 do Evangelho conforme João, versículo 1. Preste atenção na leitura desse texto. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, a minha hora ainda não chegou. Aqui Jesus fala sobre a hora da morte dele, porque nós vamos ver que ele vai fazer um milagre na sequência. Sua mãe, porém, a morte é a glorificação, a ressurreição, o triunfo sobre o pecado.
Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Esse texto que nós acabamos de ler é o primeiro milagre de Jesus. Ele é retratado somente no Evangelho conforme João. Nós encontramos 2 coisas aqui. A primeira é Jesus testificando a união do casamento, testificando, consagrando o casamento. A segunda, nós podemos olhar de uma forma escatológica e de uma forma profética. Jesus, o noivo, dentro do casamento, de um casamento. O Maranata, o Messias chegou, o noivo chegou. Mas esse texto nos mostra algo muito mais, não vamos dizer muito mais revelador, mas revelador. Ele mostra a capacidade de transformação quando Jesus entra em um ambiente. O texto mostra que quando Jesus está em um ambiente, milagres acontecem. Esse texto mostra que quando Jesus está em um ambiente, a alegria volta. Seria um grande prejuízo para esse noivo, até correndo o risco de ele perder o contrato de casamento, porque ele fez vergonha, faltou o vinho. A festa durava cerca de 7 dias. Mas, meu irmão, quando Jesus está em um ambiente, jamais faltará vinho em nossa vida. E vinho na Bíblia significa alegria. Quando Jesus fizer parte ou for o fundamento da sua vida, sempre haverá milagres, sempre haverá manifestação da glória do Senhor. Por mais triste que esteja o ambiente, por mais pesaroso, por mais duro, por mais falta de fé que esteja o ambiente, a Bíblia nos fala que Jesus chegou em funerais. A Bíblia nos fala que Jesus restituiu vida. A Bíblia nos fala que Jesus sarou enfermos, ressuscitou mortos. A Bíblia nos mostra que quando Jesus entra em um ambiente, aquele lugar é transformado. Quando Jesus for o fundamento da sua vida, não vai faltar milagres, não vai faltar presença, não vai faltar alegria, não vai faltar comunhão. Se coloque